Boa noite, Solange. O que eu vou fazer aqui provavelmente não vai resolver seu problema, mas vai lhe orientar, vai dar uma força para você resolver a sua situação, o seu problema. Então aqui eu já trouxe o GIMP, né, que está aqui na tela, e a versão que eu uso é a 2.6.11, mas você pode usar a que você tem aí. E vamos chamar aqui sua imagem, não é? Que é a do cone. Aqui está a do cone. A gente vê que tem uma resolução de 1512 por 1286. Vamos chamar a outra imagem, não é? Que é a do convite, não é? A do back, não é? A do back. E a resolução é de 800 por 533, o que vai facilitar uma colagem, não é? Porque é menor, é uma fotografia menor. E eu já vou aqui selecionando, eu seleciono, né? Seleciono o back, tudo, né? Clico tudo e vou em editar, vou em copiar. E agora vou lá no fundo, né, no cone, e editar e colar. E vou aqui em criar camada, né, porque tem aqui a seleção flutuante, né, para a gente transformar em camada. Então eu clico aqui em criar uma nova camada e cria uma nova camada aqui. E assim nós ficamos aqui com duas camadas, né, e vou redimensionar essa aqui. Vou colocar ela numa posição tal que essa ponta do quadrado aqui da camada colada fica mais ou menos à altura da ponta do cone aqui. A outra ponta aqui da esquerda fica mais ou menos à altura da ponta da outra ponta do cone. E eu vou fazer um redimensionamento aqui na figura. Então eu vou aqui na ferramenta de redimensionar, clico lá, né? Clico aqui na ferramenta de redimensionar e clico aqui na camada colada. E aparecem aqui aparece aqui o diálogo, né, de redimensionar, aparece aqui, e aparece aqui também na camada colada, né, a que eu quero redimensionar, aparece aqui uns quadradinhos aqui nos cantos e nas laterais. Aqui eu clico num quadradinho desses aqui e repuxo para esse lado até o cantinho do cone, no outro lado também. No quadradinho, repuxo até o cantinho do cone, né? E aqui embaixo eu faço o seguinte, eu vou clicar nesse quadradinho aqui dessa lateral inferior, dessa linha inferior aqui da fotografia da imagem, e vou descer um pouquinho, porque quando nós repuxamos aqui para o lado, as figuras ficaram um pouco achatadas, né? E aqui, quando eu repuxo aqui para baixo, a gente coloca a figura, né, mais ou menos volta ao normal, né? A gente com habilidade a figura termina voltando ao normal. Bem, e aqui eu clico em redimensionar e está redimensionado. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aqui em opacidade, né? Aqui em modo, né? Modo de camadas, eu vou aqui em opacidade e trago o cursor da opacidade até uma posição em que eu possa ver o cone. Eu diminuo a opacidade até que eu possa ver o cone.
E eu podendo ver o cone, eu quero apagar essas pontas que estão sobrando aqui. Essa aqui do lado direito e essa aqui do lado esquerdo. E eu, para apagar essas pontas, eu prefiro fazer um pincel especial. Então eu vou aqui, né, em criar, né, criar um novo pincel. Clico aqui em criar um novo pincel e aparece aqui o editor de pincéis. Então, bem, aí vamos usar o quadrado. Vamos usar aqui o quadrado e vamos levar o raio até uma parte. Você leva até uma parte onde ele para de crescer. Mais ou menos aqui ele para de crescer. Se você levar até o fim, ele não cresce mais. Então você deve levar até onde ele para de crescer. Quando ele parar de crescer, pronto, você deixa. As pontas você deixa em duas. A dureza você leva até o fim, para ele ficar bem duro mesmo. A proporção, você leva a proporção até ele não crescer mais. Você leva até o fim, ele não cresce mais. Mas tá bom aqui nessa situação aqui. Bem, e você, para usar esse pincel, você vai ter que calcular o ângulo de tal maneira que o bastão fique alinhado com a lateral do cone, com a lateral esquerda e com a lateral direita, né? Primeiro com uma e depois com outra, né? E você vai arranjar um ângulo que faça isso. Um ângulo aqui em ângulo, né? Aqui em ângulo você vai, o ângulo parece que 123 123. Bem, nós fizemos o bastão. Agora temos que clicar aqui em pincel. Olha, aqui no pincel, clicamos no pincel, aparece aqui, né? O pincel aparece aqui, né? Clicamos nele e clicamos de novo para remover aqui a lista de pincéis, né? E ele aparece aqui, o pincel aparece aqui, mas você vai ter que aumentar a escala, né? Você vai ter que aumentar a escala para ele ficar grande, né? Para ficar grande, para resolver o problema logo de uma vez só, né? Pronto, aqui ele vai resolver o problema de uma vez só. E aqui o valor do ângulo parece que deu certo, foi ângulo 123,2 graus. E aqui a gente clica na borracha, e quando você clica na borracha, a escala diminuiu. Então você volta a escala novamente. E aqui você vai apagar essa ponta. Apaga essa ponta. Agora você vai para outra ponta. Você vai arranjar um ângulo que resolva o problema da outra ponta. Parece que 57 resolveu o problema da outra ponta. Então eu vou aqui e apago, né? E vou aqui em opacidade e levo o cursor de opacidade até 100. E veja que as figuras do beck ficaram coladas aqui no cone. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou lá na figura do beck, né? Ela está aqui atrás. Eu vou aqui na figura do beck, vou desmanchar aqui, ela está selecionada. Eu tiro aqui seleção, nada, e vou fazer o seguinte: eu vou com a ferramenta de seleção retangular, eu clico aqui em seleção retangular e clico aqui
Vou aqui em editar, copiar, vou aqui em editar, colar, e está colado, e vou aqui em camada colada, e pronto, e colei, e está colada aí outra camada. Vou aqui na ferramenta de movimento, trago essa camada para cá, vou redimensionar essa camada, ela está aqui mais ou menos nessa posição, redimensiono aqui, né? Vou aqui na ferramenta de redimensionar, clico lá e clico nela e vou redimensionar, né? Repuxo aqui, repuxo aqui, repuxo aqui para baixo até embaixo e clique em redimensionar. Se ficar ruim, aí a gente redimensiona de novo, mas parece que ficou mais ou menos. Vamos aqui em opacidade, né? Vamos aqui em opacidade e novamente a mesma coisa. Vamos novamente aqui no pincel, ó, pincel, né? Pincel, borracha, né? Apagamos essa parte aqui, vamos para o outro lado, apagar o outro lado. Quando conseguimos o ângulo aqui 123,2, vamos aqui e apagamos também, apagamos. Vamos lá em opacidade, levamos a opacidade até o fim, né? Bom, a parte de cima, essa parte de cima onde tem essa curvatura, você vai fazer uma coisa idêntica também. Eu não vou fazer não, porque eu já fiz aqui embaixo e você aqui em cima você vai fazer a mesma coisa. Você vai recortar um pedaço e vai colocar aqui em cima e vai redimensionar e vai apagar. Só que aqui em cima você vai ser mais difícil de apagar porque é uma curvatura, né? Mas você vai dar um jeito aí de apagar, você dá um jeito aí de apagar, né? Faz um bastão aí, um negócio aí e dá um jeito de apagar. Bem, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos imagem, vamos combinar camadas visíveis, vamos aqui em cortada para o tamanho da imagem e combinar, e pronto, e tá aí, não é? Tá aí. Se você quiser fazer quiser melhorar aqui, né? Porque a parte que foi colada aqui embaixo ficou um pouco diferente da que foi colada aqui em cima. Mas se você quiser ajeitar essa parte aqui para ela ficar parecida com a de cima, você vai aqui na ferramenta clone, né? Você vai num determinado pincel aqui, você vai aqui num determinado pincel, marca o pincel, né? Vai na ferramenta clone, né? Que já está marcada aqui, aumenta um pouquinho aqui a escala, né? E você pega a ferramenta clone e coloca ela em qualquer lugar por aqui assim, Ctrl, você clica aqui em Ctrl, clica aqui e clica aqui, né? E ela vai ficar parecida com a parte de cima, né? Você vai clonando aqui, ó, vai clonando, né? Você vai clonando que ela vai ficando parecida com a parte de cima. Aí você vai fazendo a melhora aí. Eu acho que já é o suficiente para você sentir que dá para sair o trabalho bem direitinho. Tá vendo como já ficou diferente aqui? Olha, já ficou parecido com a parte de cima, olha, tá vendo? Olha. Aquela separação que a gente notava que havia, já não há mais. Bem, então tá aí, né? Para o vídeo não se estender mais, né? Eu vou deixar por aqui. E vamos ver
Se eu ajudei você, se eu ajudei, fiquei contente. E se eu não ajudei, me diga, para ver se eu posso fazer mais alguma coisa. Até breve.